Como profissional da área do património e particularmente do campo dos museus, há longos anos que conheço de perto o trabalho do Museu Municipal de Feira do Alentejo. Esta é uma instituição que depende de um conselho, mas que se tem notabilizado ao nível regional e até nacional. É um museu aberto à comunidade, onde os visitantes e os investigadores ou os simples estudiosos são sempre recebidos com um sorriso e que tem realmente conseguido ganhar um lugar ao sol no que diz respeito à defesa da arte, da arqueologia, do património material, das tradições e, sobretudo, dos usos e costumes de uma comunidade que possui uma identidade muito forte e que tem sabido preservá-la e que quer projetá-la para o futuro. Este é um museu também que aposta na inclusão, que está muito atento às freguesias rurais do concelho e que tem conseguido estabelecer uma interação de veras interessante com a população concelhia e também com os muitos amigos de Ferreira do Alentejo que, ao longo do ano, procuram conhecê-lo de perto. Ferreira do Alentejo, uma vila com história, 5.000 anos de história e uma vila também com muitas histórias, com muita tradição, inserida numa região alentejana com as suas características próprias e em que Ferreira sempre desempenhou um papel de algum destaque. O Museu Municipal de Ferreira do Alentejo é um excelente exemplo de como guardar essa história, essas tradições, essa cultura, de como a respeitar e de como a difundir. É um museu extraordinário, com um excelente nível, também com uma boa estética. É um museu muito bonito em que todas as peças estão muito bem apresentadas, desde a arqueologia, etnografia, registros sonoros. Temos um conjunto de memórias da nossa tradição, da nossa cultura, ao fim e ao cabo, da nossa identidade, que estão aqui refletidas neste museu. É um local muito agradável para se visitar. Eu visito com frequência para meu prazer próprio e também sempre que tenho visitantes ou hóspedes que têm essa disponibilidade. E é de facto é engraçado porque sempre se descobre qualquer coisa nova em cada visita que se faz. Gosto do jardinzinho interior, é um dos recantos escondidos que Ferreira tem. E a estrutura do edifício, a mim, encanta-me também por aquilo que ele é enquanto património. Este museu resulta do sonho, do projeto e da obra de várias pessoas que lhe deram origem. Há aqui um nome que eu vou referir, que é impossível não referir, o da doutora Maria João Pina, e faço representando aqui todos aqueles que estiveram envolvidos nas várias etapas, desde a sua idealização, a montagem, divulgação e na sua vida cotidiana. Todos aqueles que trabalham no museu o fazem de uma forma interessada e envolvida, e nós sentimos que é um pouco a nossa casa, este museu. Quando este museu é visitado, sentimos que estamos a entrar um pouco dentro daquilo que nós somos e daquilo que foram aqueles que nos trouxeram até aqui. Nós próprios também podemos ser um prolongamento desse museu. Um museu vivo, um museu que interage com as pessoas e as nossas histórias, as nossas vidas, as nossas famílias, tudo isso faz parte deste museu, desta nossa reserva e desta nossa âncora de tradição e de conhecimento que importa preservar e que importa divulgar. A mim e a todos os ferreirenses, certamente, orgulha-me ter na Vila de Ferreira um museu com este nível, com esta representatividade e com a importância que ele tem, uma importância que transcende a vila em que se encontra. É um museu de uma cultura muito mais abrangente. A mim encanta-me em particular um cantinho do Michel Giacometti, onde lá está também o nosso padre Alcobia, com as suas ligações,
ao canto alentejano, uma faceta tão importante da nossa cultura e que está também tão viva na nossa vila. O Museu de Ferreira do Alentejo é um projeto de grande sucesso, algo que a todos nos orgulha e que terá certamente um brilhante caminho pela frente. O termo museu provém do grego museion, o templo das musas, que existia no monte Helicon em Atenas, e onde se guardavam as oferendas à divindade. Depois o nome museu foi utilizado em circunstâncias muito diversas. Por exemplo, em Roma, deu-se o nome de museu a um local especial reservado ao diálogo filosófico. Porém, no Renascimento, passou a designar compilação e seleção representativa e informativa sobre um determinado assunto, quer fosse uma coleção de códices ou uma coleção de obras de arte. Os museus têm diversos âmbitos, mais amplos ou mais restritos, mais gerais ou mais especializados, nacionais ou municipais e por aí fora, organizados segundo uma lógica própria e usando técnicas expositivas diversas. Apesar dessa diversidade, a essência do museu é ser um repositório de objetos que têm um determinado valor, um valor exemplar no âmbito em que se enquadram, remetendo de algum modo para o seu contexto original e fomentando o conhecimento alargado sobre matérias que interceptam, de alguma forma, o seu próprio âmbito. Há por vezes quem desvalorize ou menospreze a cultura museológica por serem os museus locais de uma cultura artificial ou morta, uma vez que se apresentam objetos fora do seu contexto. Nada mais errado. Os museus são precisamente os locais onde os objetos expostos nos podem ajudar a reconstituir um contexto original, entretanto perdido. É esse o grande desafio e o grande interesse dos museus de todas as espécies. Para tal, os museus têm de saber ser vivos. E ser vivos é terem um corpo e uma alma e serem lugares onde acontecem coisas que ajudem a que o seu conteúdo seja cada vez melhor compreendido. Isto é, o museu deve fazer um esforço constante da formação de um público. Para isso, o museu deve saber recriar-se constantemente. O museu não deve ser um assunto definitivamente encerrado. Tem de saber abrir-se, ramificar-se, ampliar-se, ecoar. O Museu Municipal de Ferreira, com os seus vários núcleos, tem um enorme potencial para intensificar o seu papel como polo cultural de relevo. E é esse caminho que, naturalmente, eu espero continue a ser percorrido. O meu nome é Rita Martins e sou investigadora do CEBAL e venho deixar-vos a minha visão de como um museu pode ser um equipamento cultural inclusivo e que trabalha em prol da comunidade. É uma visão que explora um conceito da ciência no museu e o qual temos trabalhado com a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. É uma ferramenta, portanto, a ciência no museu é uma ferramenta de dinamização do museu, que destina principalmente às gerações mais jovens e que ilustra precisamente como é que o museu tem intrinsecamente a capacidade de conjugar a nossa história, a nossa cultura, portanto, a identidade própria do local e abrangendo a evolução de várias disciplinas. E, portanto, a ciência e a tecnologia que hoje conhecemos não é exceção. Também ela tem uma história, também ela evoluiu de saberes empíricos, de variantes dos costumes das populações, de personalidades que usaram, que estudaram, aliás, e que ousaram expor as suas ideias, que eram disruptivas na altura e que mudaram o conhecimento e que mudaram o rumo da nossa história. Portanto, há química, há física, há biologia, há geologia, paleontologia, arqueologia. Portanto, a ciência
está no museu em todo lado. Está nas peças encontradas, está na sua restauração, está na atividade hospitalar, por exemplo, da Igreja da Misericórdia, em Ferreira do Alentejo. A ciência está na taberna do Zé Lelito, porque está na funcionalidade de uma pipa de vinho, porque está no saber tradicional do vinho da talha, o saber fazer. Está na tinta que é usada que foi usada, aliás, nos manuscritos do Arquivo Municipal. Ou seja, a ciência consegue estar em todo lado e está também nas fundações que sustentam um museu. E portanto, quem eventualmente achasse que a história e a cultura não se cruzam com a ciência, desafio-os a acompanharem futuramente esta iniciativa colaborativa à ciência no museu. Olá, o meu nome é Rui Algarvio, sou artista plástico, tenho ateliê em Canhestros. Durante o ano 2016 fiz uma residência artística no Museu Municipal de Ferreira do Alentejo, que terminou com uma exposição individual. Durante esse ano fui percebendo que o museu, para além de cumprir com essa função de preservar aquilo que é a memória cultural, não é, de uma região, de uma comunidade, tenta ao máximo fazer a ponte entre o passado e o presente. Portanto, tenta sempre criar atividades, enfim, outras situações em que envolvam a comunidade, em que a comunidade se sinta interessada por aquilo que se passa no museu, por aquilo que o museu mostra. Nesse sentido, a experiência que tive durante esse ano foi que o museu cumpre perfeitamente essa missão. Portanto, resta-me apenas desejar felicidades ao Museu Municipal de Ferreira do Alentejo neste Dia Internacional dos Museus. Olá, eu chamo-me Artur Silva e venho-vos falar como Presidente da Direção da Baú dos Talentos, Associação Cultural das Artes e Artesanato de Ferreira do Alentejo, sobre esta excelente iniciativa à qual nos juntamos para comemorar convosco o Dia Internacional dos Museus. É importante referir que o nosso Museu Municipal tem vindo a desenvolver nos últimos anos diversas atividades culturais nas quais temos tido o privilégio de participar, nomeadamente com teatro, música, poesia, artesanato, literatura e dança, o que mostra a forma como a sua equipa conseguiu modernizar e inovar o próprio sentido da palavra museu. Não é apenas um espaço para exposições de conteúdo histórico ferreirense, mas também um espaço que abraça todas as formas de arte. Assim, lançamos aqui um desafio a todos vós. Visitem o Museu de Ferreira do Alentejo, pois irão encontrar muito mais do que estão à espera. Chamo-me Filipa, tenho 12 anos, sou de Ferreira e o Museu Municipal para mim é um espaço que serve para turistas visitarem, mas também os ferreirenses. Assim todos poderão conhecer a história da vila. Venham ao museu. Eu sou Laura, tenho 9 anos e já fui ao museu muitas vezes com a minha professora. O João fez a visita guiada e eu gostei muito. O museu ensina muitas coisas sobre o passado e ensina às pessoas de hoje o que aconteceu anteriormente em Ferreira. Eu vim ao museu e vi uma exposição de ferramentas dos tempos romanos. Chamo-me Margarida, tenho 13 anos e moro em Ferreira. O núcleo da arte sacra é divertido devido às atividades de Halloween que foram muito engraçadas. Gostei da experiência, façam mais vezes. Olá, eu sou a Benedita Janeiro, tenho 13 anos e já visitei muitas vezes o museu. A visita que me chamou mais atenção foi quando eu vim com a escola aprender mais sobre a origem de Ferreira do Alentejo. Olá, sou o Guilherme, tenho 13 anos e vivo cá em Ferreira. Eu gosto muito do corredor principal do museu porque tem muitas histórias do nosso país e da nossa terra. E é importante vocês virem cá ao museu porque é maravilhoso como os funcionários e as pessoas que trabalham aqui nos tratam bem e trabalham. Eu chamo Maria Marques, tenho 12 anos. Eu conheço o Museu Municipal e o Museu Núcleo de Arte Sacra. Eu conheço os museus porque nos ensinam a olhar para a nossa história. Como vêem, estou de quarentena no campo e todos estes barulhos que possam surgir são os meus vizinhos, os meus irmãos, pássaros, galos, galinhas, cães, etc. Bom, mas convidaram-me para falar um bocadinho sobre o Museu Adega do Lelito. Foi um espaço que eu tive o privilégio de conhecer quando fui convidada para fazer o espetáculo reservado em Ferreira do Alentejo em 2018. Lá está o galo.
e que do qual trago memórias muito interessantes, porque mais do que um museu onde nós vemos uma sucessão de objetos de diversas épocas colocados ou nas paredes ou expostos em vitrinas, aquele é um museu vivo. Há uma recriação histórica, quase acreditamos que as coisas estão a acontecer naquele momento, que era possível entrar alguém, sentar-se numa mesa, beber um copo de vinho, ou que o senhor aparece por trás daquele balcão imenso a servir os seus clientes, ou pode entrar uma criança ou outra a comprar vinho para levar para casa. Enfim, é um museu vivo. E isso influenciou-nos tremendamente no espetáculo. Acho que o espetáculo absorveu toda essa atmosfera e tornou-se um espetáculo ainda muito mais rico e mais vivido. Acho que é importante ter museus assim, mais do que esses museus onde há essa sucessão de coleções, de objetos pictóricos, esculturas e tudo isso, de recriar esses espaços que existem no nosso país também, onde quando os visitamos nos dá a sensação de fazermos parte do próprio espaço. Eu acho que está muito bem conseguido e parabéns pelo museu. Nos mais de 10 anos que leva de atividade, o Museu Municipal de Ferreira do Alentejo constituiu-se num serviço indispensável à cultura do nosso concelho. Desde a sua inauguração, uma equipa dedicada e criativa faz a prospecção, investigação, recuperação e divulgação do nosso património histórico. A isto tudo, que não é pouco, juntam-se as atividades de interação com a comunidade, tais como espetáculos musicais e folclóricos, teatros, exposições e a publicação de documentos resultantes das investigações realizadas. Um dos objetivos do museu tem sido a criação de novos espaços museológicos através da aquisição e restauro de edifícios simbólicos, tais como a Taberna do Zelelito, a Igreja da Misericórdia e o antigo hospital. Na interação com a comunidade, destacam-se ainda as atividades com crianças e jovens, que têm no museu espaço e materiais para darem livre curso à sua criatividade. Por tudo isto, quero cumprimentar toda a equipa do museu pelo trabalho desenvolvido e desejar-lhe muitos êxitos no trabalho futuro.